esperar ligar o microfone. Isso, agora sim. Então vamos lá. Bom dia, bom dia. Muito obrigada a você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, nesse clima de sexta-feira, porque daqui a pouco eu decreto o sextou, tá? Enquanto isso, vai ter muita informação por aqui. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os riscos de automedicação com antialérgicos. A gente está nesse período, né, aí, que está chovendo muito, as temperaturas elas estão, né, mais baixas, então é preciso que a gente fique muito atento, até porque, né, acabam surgindo as nossas alergias, rinites. Então já nós vamos falar sobre isso. Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre o envelhecimento precoce dos dentes. Você sabia que os nossos dentes eles podem envelhecer? E assim, o que é que poderia causar um envelhecimento precoce deles? Nós também vamos falar sobre isso já já. E é claro, né, toda sexta tem que ter o quê? Culinária por aqui. E hoje nós vamos te ensinar a fazer uma torta de frango cremosa, deliciosa. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está aí nos assistindo, né? Pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Lembrando, tá, pessoal, que vocês também conseguem nos acompanhar lá pelo YouTube, que é onde estão, né, todas as nossas reprises, todas as nossas entrevistas. Corre lá no nosso canal. Também estamos lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá? Nessas plataformas para você também acompanhar um pouquinho dos bastidores do que rola aqui na TV Mar, beleza? Estamos te aguardando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Alagoas, né, esse ano tá com um inverno um pouco mais rigoroso. A gente está sentindo isso, né? As temperaturas, ela tem estado, né, mais baixas e a chuva com mais intensidade. E é exatamente, pessoal, essa mudança climática que provoca as alergias respiratórias. Para a gente saber, né, como é que nós devemos tratá-las corretamente, eu vou conversar agora aqui no estúdio com a farmacêutica Sabrina Neves, ela que é membro do grupo de trabalho de farmácia clínica do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Acertei? Acertou. Bom dia, seja muito bem-vinda, Sabrina, aqui eu venho assim. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação, tá? Vamos lá começar, então, falando um pouquinho sobre esse assunto que tá todo mundo aí sentindo, né? Sim. Sentindo mesmo. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas. Somos. Somos. Tem algum grupo que vai sofrer mais nessa época? Então, o que acontece? Rinite é um processo inflamatório da mucosa nasal. E ela tem, basicamente, algumas origens. Essa que a gente está sentindo agora é o que a gente chama de rinite sazonal. Sim. Que tem a ver com pessoas que já são alérgicas e que tem algum disparador no ambiente que motiva a rinite. A grande questão da rinite é que ela pode ser motivada por pólen, por mofo, por ácaro, né, por poeira. As pessoas que têm rinite motivada por ácaro e poeira acaba que o ano todo são aquelas pessoas que estão sempre com descongestionante nasal, que estão sempre com o olho coçando. Sim. Porque a rinite, como é tudo interligado, a rinite é inflamação da mucosa, mas eu vou ter, para algumas pessoas, o olho irritado, o ouvido irritado, coça o ouvido, coça a garganta. Esse é bem clássico. Só que, especificamente agora, as pessoas que já têm predisposição, quando entram em contato, esse processo de inflamação aumenta. Fica pior, né? Piora. E aí, é muito rápido. Sente, às vezes, eu tenho rinite. Sim. E aí, começa a chover, ou muda, ou vou tomar um banho quente, muda bruscamente a temperatura, você sai congestionado, né? Quem experimentou ir tomar um banho quente e sair congestionado do banho, coçando o nariz, ou ao contrário. E aí a gente tem duas questões sobre o tratamento. Sim. A primeira eu tenho que controlar a crise. A segunda só controlar a crise não resolve meu problema, eu tenho que fazer um tratamento contínuo. Sim.
Daí é que a gente tem que mudar a perspectiva de abordagem para o paciente. Porque se a gente trata ali só durante aquela crise, sempre vai ficar retornando, né? Não é algo que você vai tratar continuadamente. Exato. E aí a gente tem, acho que, duas perspectivas interessantes. A rinite, ela pode, ela é um sintoma, uma sintomatologia que eu vou sentir várias coisas, mas ela tem vários motivos diferentes. Sim. Tá? Essas rinites que eu falei são as rinites alérgicas. Eu posso ter uma rinite devido à idade. A rinite geralmente começa no começo da infância e na adolescência. Sim. 3, 4, 5 anos e até a adolescência. Mas ela pode acontecer em idosos. Ela pode acontecer por conta de um medicamento, por exemplo, o uso abusivo de AS. Sim. Pode causar rinite em alguns casos, muito raro, mas pode. Então, alguns medicamentos disparam rinite. Eu agora, nesse momento, pensando se todos aqueles AS que eu comia escondido da minha mãe fizeram ter rinite. Quem agora, nunca, adulta, né? pelo amor de Deus. Quem nunca? Era um medicamento docinho. Docinho, gostosinho, né? Pois é. Ela pode ser causada por uma outra doença de base. E aí entra a importância de você tendo quadros recorrentes e persistentes, porque uma coisa é você ter uma rinite uma vez perdida. Sim. Outra coisa é a cada 15 dias, todo mês. É consultar um médico, um otorrino, um alergologista, para poder saber o que está disparando essa rinite. Porque se eu não tiro o alérgeno e se eu não faço um tratamento contínuo de no mínimo um mês, 2 meses ou 3 meses para diminuir a inflamação, Sim. a qualquer nova exposição ela volta. Ela vai surgir de novo. Então, o que o uso racional ele me diz? É que na farmácia, o farmacêutico ele pode orientar para um uso seguro para sair da crise. Mas é preciso buscar um tratamento e muito cuidado, porque existem medicamentos para rinite, que são os antialérgicos, que são de venda livre. Sim. Tudo bem. Eles têm, alguns deles, os mais antigos, têm algumas reações, como sonolência, por exemplo. Então, é bom ter cuidado com dose, né? Não tomar muito. Imagina, você vai fazer uma coisa que necessita concentração e está sonolento porque está exagerando, porque tem gente que não toma só um. Toma um, não melhorou, toma outro, né? Então, o farmacêutico ele pode fazer essa orientação. Mas tem outros medicamentos que, apesar de serem anti-inflamatórios ótimos e ajudarem no processo, eles trazem muitos riscos, como os corticoides. E eles não devem ser tomados por automedicação. Ok. Foi ótimo você falar sobre isso. Antes da gente falar dos corticoides, vamos começar pelos antialérgicos. Porque é muito comum, principalmente quem tem rinite, né? E aí, tive a rinite hoje, daqui a 15 dias eu estou tendo de novo, vou tomar um antialérgico para ver se eu melhoro. E aí, como você falou, né, toma um, não melhorou, já vou lá e tomo 2, não espero nem dar o espaço, né, aí aquela janela entre um e outro. Tem riscos mesmo esse consumo, essa automedicação do antialérgico? Boa abordagem. O que acontece? No Brasil, a gente tem medicamentos de tarja vermelha, de tarja preta e de venda livre. Os medicamentos de venda livre são aqueles que apresentam menores riscos, que são problemas de saúde que a gente chama de autolimitados. Aqueles que a gente trata uma dor de cabeça, que a gente não vai para o médico sempre, né? Sim. Não tem como. Uma hora, uma azia que você toma um antiácido. Mas mesmo assim, todo medicamento ele traz riscos. Sim. Então, o uso abusivo deles traz riscos. Além disso, o desconhecimento de como funciona o medicamento faz com que a pessoa use em demasia. Porque, por exemplo, a depender do antialérgico, a resposta ela não se dá imediatamente. Não é feito um analgésico que você toma, passou a dor de cabeça. O processo alérgico ele demora um pouquinho. Então, a depender do medicamento, vai de 12 até 72 horas para você sentir os efeitos. Olha só. Então, a pessoa toma um, aí daqui a 2, 3 horas não melhorou, toma outro. E aí, outra coisa, suspende assim que melhora o sintoma. E aí, o processo alérgico é um processo que é contínuo. Sim. E não adianta suspender quando melhorar o sintoma. Você não tratou, tem né? que usar por um período mínimo. Isso acaba fazendo com que eu não tenha o bom rendimento do medicamento e me exponha a riscos desnecessários. E, por outro lado,
faz com que essa rinite, que pode provocar outros problemas, ela não seja corretamente controlada, levando a cada vez mais crises e mais dependência. E mais medicamentos. E mais medicamento. E mais custo. Sim. Porque medicamento também é custo. A gente está numa situação que não pode estar jogando dinheiro fora. Exatamente, ainda por cima tem isso. Não. Não, pode continuar. Não, porque falando em custos, eu lembrei que tem medidas não farmacológicas que também ajudam. Que ajudam sobremaneira o paciente com rinite. E que devem ser adotadas no dia a dia. Eu tenho uma filha com rinite e asma, porque geralmente rinite e asma, nem todo mundo que tem asma tem rinite, e nem todo mundo que tem rinite tem asma, mas há uma concordância aí de 40% mais ou menos dos pacientes que têm as duas coisas. E uma crise de rinite pode impulsionar uma crise de asma. Nossa. Então, quem tem asma e rinite é bom. Então, tem medidas que são simples e que ajudam muito a prevenir crises ou a controlar crises. Duas delas muito simples, na lavagem nasal com soro fisiológico, sem ser aquele que é medicamento. Sim. Com um jato contínuo e leve, não precisa ser um jato forte, né? Uma ampola de 10 ml, uma seringa de 10 ml. Compra o soro fisiológico grande, que é baratinho. E você vai fazer a infusão dela no nariz de forma contínua, sem ser muito forte. E lavar. Por quê? Porque se é um processo alérgico inflamatório, a mucosa estando suja, aumenta a irritação. Sim. Então, a lavagem, principalmente em crianças, quantas vezes a criança deixar durante o dia, e quando ficam maiorzinhos a gente pode até ensinar, ela ajuda demais a controlar a crise. E o outro é saber o alérgeno e não se expor a ele, que é a parte mais difícil. É mais difícil essa daí. É? Mas aí tem que observar bem. Muito bem. Um outro ponto, né, que eu também tinha anotado aqui, que era para a gente falar sobre os efeitos colaterais, né, do antialérgico, para quem aí toma, né, sem ter uma indicação. Você falou do sono, né? Também não pode consumir bebida alcoólica? Então, vamos lá. Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Sim. Tem os mais frequentes, que atingem cerca de 10% das pessoas que tomaram. Tem os medianos, de 7% a 5%, mais ou menos. E tem os raros, menos de 1%. A sonolência, nos antialérgicos mais antigos, tem os mais novos que não têm tanta sonolência, tem, mas é bem menos. Ela é um efeito colateral frequente. Então, mais de 10% das pessoas vão sentir. Eu tenho, e esse é um dos principais, mas eu tenho outros, como boca seca, eu tenho azia. Sim. Pode gerar azia. Então, erupção cutânea, por incrível que pareça, apesar de ser antialérgico. Não sabia disso. Mas são efeitos que a gente chama que são mais raros. Então, uma quantidade muito pequena. Então, o risco-benefício, por isso que ela é de venda livre. O risco-benefício é bom. Sim. Só que não é só o problema do uso irracional dos medicamentos, não é só os efeitos colaterais. É toda a questão do processo da doença, do controle da doença. Ou seja, né, tem muito mais além apenas do uso irracional. Exatamente. O que vem por trás de tudo isso, né? Exatamente. Tá, e aí a gente estava falando sobre a questão dos corticoides. Vamos falar um pouquinho sobre eles também? Os corticoides, eles são usados, primeiro, é bom deixar claro que são medicamentos sob prescrição médica. Sim. E eles são sob prescrição médica por quê? Porque eles trazem um pouco mais de risco. E o uso contínuo, quem já tomou corticoide sabe que a gente fica inchada, retém líquido. Sim. Né? Se utilizar muito corticoide, às vezes tem outras reações no corpo, um pouco mais severas. Então, ele não é um medicamento que tem que ter uso descontrolado. A segunda coisa é que para tratamento de rinite, eu tenho o tratamento tópico, que é o nasal, Sim. e tenho o oral, certo? Então, eu tenho a indicação vai depender do grau da rinite.
E o tratamento com corticoide, ele nunca é um tratamento a não ser que seja uma doença, para rinite nunca é, a não ser que seja uma outra doença, mas para rinite não é tomei uma caixa. É um tratamento de 1 mês ou 2, reavalia, mais 1 mês ou 2, reavalia, Sim. para que eu possa desinflamar a mucosa. Então, é um tratamento mais contínuo. Os riscos dos corticoides, eles são muito maiores. E tem um outro problema, que é a pessoa usa o corticoide inadequadamente e por muito tempo e ela acaba ficando sensibilizada. Então, às vezes, uma quantidade menor de medicamento já não vai fazer mais efeito nela. Sim. Né? Então tem que ter atenção a Tem isso. que ter atenção. Por isso que eu digo, a rinite recorrente, uma coisa é uma crise alérgica pontual. Sim. Rinite recorrente, que é bom dizer os sintomas, né? Que é a coriza clara, não escura. O escuro já é outra coisa. É a coriza clara, é a coceira no nariz. Tem gente que coça tanto que tem marquinha aqui. Coceira no nariz, coceira na garganta, no ouvido, um processo de entupimento de uma narina ou de 2, dificuldade de respirar. Né? Isso constitui rinite. E quando a gente fala de rinite, também é impossível não falar dos descongestionantes nasais. Esses são um problema. Eles podem viciar mesmo, Sabrina? Podem. Eles viciam. Na verdade, se a gente for seguir os protocolos, o uso de descongestionantes nasais, eles têm um efeito rápido. Sim. Porque ajudam a gente, né? Qual o problema? Tem muita gente que faz isso. Usa o descongestionante e não se trata. Então, ela resolve um sintoma pontual, mas o processo de adoecimento dela continua e continua cada vez mais piorando. E aí, ela, ao invés de pingar só para dormir, veja se vocês não conhecem alguém que começou assim. Pingava só para dormir. Daí, não é mais suficiente, já está ficando com o nariz entupido em outros horários. E daqui a pouco a pessoa tem um na bolsa, tem um no bolso, tem um no banheiro, tem um no trabalho e tem um em casa. Quem não conhece alguém que já aconteceu isso? Então, e que sempre que passa, pinga. Exato. Por quê? Porque já deixou de ser suficiente aquela ali só à noite. O nariz passou a estar entupido. Sim. Vários horários do dia. Isso significa o quê? Que a doença de base dela progrediu. Então, ela está tratando o sintoma, mas ela não está resolvendo o problema, ao contrário, ela está agravando. E aí, a pessoa fica dependente e para desmamar é um trabalho, não é fácil. Entendeu? Então, aí precisa de um tratamento contínuo, com outros medicamentos para desinflamar e para reeducar essa pessoa, porque ela passa a ser... E outra coisa, uma pessoa dessa, quando dorme, ela é respiradora bucal. Sim. Porque ela não vai acordar de madrugada para ficar colocando, né, no nariz. E a respiração bucal, principalmente em criança, mas adulto também, está muito relacionada a problema cardiovascular, a problemas da arcada dentária. Sim. Então, veja que é um simples descongestionante que a gente compra à venda livre, mas que o uso inadequado para trazer prejuízo a longo prazo para esse paciente. Quais que são as dicas, então, ou a mensagem que fica quando a gente fala, né, sobre essa automedicação aí desenfreada durante esse período? Eu acho que a dica te observa. Primeiro, se conhece. Acho que para tudo na vida, né? Sim. A gente precisa se conhecer. Tenta perceber o que é que está disparando a tua alergia e tenta ficar longe. Se não puder fazer um tratamento agora, porque nem sempre a gente está podendo. Sim. Segundo, se precisar de um descongestionante, de um antialérgico pontual, não corticoide, minha gente, vocês, se forem para a farmácia, procurem um farmacêutico. Essas informações o farmacêutico tem para vocês. E persistindo, vendo que é sempre, que é contínuo, marca um profissional médico, porque vai precisar não só da história clínica, como de exames. Sim. E de um tratamento para poder controlar, para que a gente possa viver respirando melhor. Muito bem, então quais que são aí os contatos, né, e as redes sociais que você gostaria de compartilhar com a gente, caso, né, alguém tenha alguma dúvida ou caso alguém queira saber mais alguma informação? Então, além de membro do
do Conselho no Grupo de Trabalho em Farmácia Clínica, eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas e tenho um laboratório, o Núcleo de Estudos em Farmacoterapia, o NEF. Então, @NEF-FAO no Instagram. E temos a página do Instagram do Conselho Regional de Farmácia, CRFAL. Muito bem, então vocês podem buscar mais informações caso tenham ficado com alguma dúvida. Obrigada, Sabrina, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. Foi ótimo esclarecer todos esses pontos. Obrigada, viu? E olha só, pessoal, mudando agora aqui um pouquinho de assunto, é o seguinte, nossa equipe de reportagem, né, está ao vivo agora diretamente do velório do ex-deputado e ex-vereador de Maceió, Antônio Holanda, que vai acontecer, né, a partir das 11 horas lá no cemitério Parque das Flores. Vamos saber mais informações agora ao vivo. Mara, um abraço para você, um abraço para todos. Nós estamos nesse momento aqui no Parque das Flores, no Campo Santo Parque das Flores, quando Alagoas está pranteando a morte do deputado Antônio Holanda, que na última quarta-feira, dia 20, nos deixou. Estava com problema de saúde, estava precisando passar por um transplante de fígado, mas infelizmente nos deixou na quarta-feira. Aqui a sociedade alagoana, os amigos, todos os partidos políticos prestando homenagem nesse momento a Antônio Holanda, aos familiares que estão aqui presentes. E também, depois da homenagem que o senador Fernando Collor fez a Antônio Holanda, esteve aqui e deixou uma mensagem que foi essa eterna gratidão ao amigo. E disse o senador Fernando Collor, no dia que recebeu a notícia, diz: hoje um dia particularmente triste para mim. Perdi o amigo, companheiro de jornada política, Antônio Holanda. Ele dedicou sua vida à nossa gente, com mandatos na Câmara de Maceió, de deputados em Brasília e na Assembleia Legislativa de Alagoas. Desde Dudu, Fernando, Antônio e demais familiares, o meu profundo sentimento. Essa foi a mensagem do senador Fernando Collor, que esteve aqui também prestando sua homenagem. Mas quem está aqui também para prestar homenagem é Fernando James, filho do senador, nosso diretor comercial das emissoras de rádio da Organização Numérica da TV Mar. Meu caro James, o que é que gostaria de dizer para o povo de Alagoas diante desse momento de tristeza para todos nós? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo através do canal 525 NET Claro, TV Mar. É um momento, Fernando, como você falou, de muita tristeza e de muito pesar, né? O Antônio Holanda, o Tonho, né, que a gente chamava com a nossa intimidade, foi um homem amigo da família, um amigo de juventude do meu pai, um amigo político do meu pai, e participou também comigo de várias ações políticas em Rio Largo, sempre esteve do meu lado. Os seus filhos, Dudu, Antônio, o Júnior e também o Fernando, são meus amigos. A doutora Deise foi uma pessoa também muito importante na minha vida política, né? Que ela sempre teve um trabalho muito especial na cidade de Rio Largo, e é uma dor muito grande para todos nós, não somente nós que somos amigos, mas também aquelas pessoas da grande, né, família do nosso amigo Tonho, que eu sempre tive um grande apreço e carinho e proximidade também. Mas ficou o legado do Tonho, né? Um legado de amizade, um legado de lealdade, um legado de um gestor público excepcional, de um ente, de uma pessoa pública excepcional que foi. A maior resposta é hoje aqui, né? A gente vê centenas de amigos, né, políticos, enfim, de todas as linhas partidárias estão aqui hoje para prestar esta última homenagem ao grande e inesquecível Antônio Holanda. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Fernando. As imagens da TV, eu mostro aqui, olha quantas coroas estão aqui nesse momento depositadas. Isso é só uma parte. Isso de representações de entidades de servidores públicos, familiares, amigos, muitos políticos também enviaram para esse momento aqui no Campo Santo Parque das Flores essas homenagens. Nesse momento também cânticos religiosos estão sendo entoados nesta homenagem a essa figura muito querida por todos nós. Portanto, na última quarta-feira, dia 20, aos 74 anos de idade, Antônio Holanda, que estava internado em São Paulo, como já disse, infelizmente faleceu. Aqui a expectativa
é de que o sepultamento, depois de todas essas homenagens, inclusive com oradores usando a palavra e também as manifestações religiosas, aconteça às 11 horas. Antônio Holanda, natural de União dos Palmares, se formou em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas e começou sua vida política exercendo o mandato de vereador por Maceió em 77 até 83. Voltou à Câmara de Vereadores. Em outras oportunidades, outras legislaturas, mandato também de deputado federal, deputado estadual, essa figura querida por todos nós e que eu também privava, como ainda privo, da amizade familiar. A nossa querida doutora Deja, a esposa, viúva, com certeza triste por esse momento de saudade já deixada pelo nosso querido Antônio Holanda. São muitos os amigos, muita gente que nesse momento presta esta última homenagem a essa grande liderança política que, como patriarca, ele deixa aí também uma descendência, como Dudu Holanda, Tonho, Fernando e outros, e já vem de uma estirpe de grandes homens públicos das Alagoas, por exemplo, o seu pai Otacílio. Então, nesse momento, só temos a agradecer a Deus pela passagem brilhante que esse grande amigo nosso esteve entre nós. E aqui esta homenagem, e a gente preza pela alma para que Deus ilumine nesse caminho da espiritualidade. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui do Parque das Flores, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo de Melo, canal 525 NET. Claro, a gente segue com Mara Almeida, bem assim. Muito obrigada aí, Fernando, e Chico Nogueira, pelas informações, pelas imagens e, é claro, toda a nossa equipe aqui da TV Mar deseja muita força nesse momento e os nossos sentimentos para todos os familiares e amigos, que era realmente muito querido, estava aí lotado o cemitério. E seguinte, pessoal, vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, você não sai daí.